Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem fala é o Léo, eu sou apresentador do Saperi Audiocast e sou estudante de História da UFMG. E hoje eu vou conversar com uma das pessoas que me inspirou a estar até aqui onde que eu estou hoje, que é fazer o curso de História. Porque já falei isso para vários amigos, falei até pro Adilson na semana passada, que quando eu comecei a estudar para o Enem, eu queria fazer engenharia mecânica, só que quando eu comecei a fazer o Pro Enem, cara, e eu vi, tipo, eu sempre gostei muito de história. Só que eu pensava que era impossível fazer alguma coisa relacionada, eu nem pensava nisso, que se fazia história, alguma coisa parecida, que eu pensava que os professores eram todos. Ninguém tava feliz com a profissão, nem nada. Aí, cara, quando eu vi a sua aula aí do Otto, mano, aí isso mudou minha mente completamente. Ah, que Completamente. bom. Eu falei, pô, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Então, graças a Deus e as entidades do tempo, como diz o Otto, eu posso Uhum, mais uma vez estar conversando agora no podcast com o sim. professor Lameirão. Olá, Léo, muito obrigado pelo convite. Fica uma honra aqui poder falar com você aqui no podcast e trocar essa ideia. É, E é uma honra saber que te ajudei a destruir a engenharia dessa cabeça. foi, cara, pra você ver, eu tenho usinagem mecânica, técnico em mecânica, tava trabalhando com mecânica numa Uhum. multinacional que é a Ambev, tipo, lá eu teria muita coisa pra trabalhar, mas aí tá vendo o que você fez? Culpa sua, do Otto, agora tem outro caminho. Mas é muito bom, né, cara, quando você se liberta. Tá Ah, valendo a pena? com certeza, com certeza. Quando você Uhum. se liberta de uma. Ah, isso eu vi até no seu. Aquela conversa no Pro Enem, que eles gravam um vídeo, né, mano? Ah, esqueci o nome Uhum. do negócio lá que você conta a sua história. Você também passou por algo parecido, né? Você fazia letras. Fiz meio ambiente numa escola técnica, era um tecnólogo em meio ambiente. Depois fui fazer letras na FRJ e depois que eu fui para história na FRJ. E aí, finalmente me encontrando, né? E eu acho que é um caminho sempre de inovação, né? Também, depois eu fiz o mestrado em História, né? E hoje eu estou também cursando a graduação em Economia e Ciências Econômicas, Legal. né? Mas Sempre ampliando um pouco. qual que foi o seu tema no mestrado que você fez? Então, do mestrado eu analisei um pouco mais dentro da área da historiografia, né? E relacionando ela um pouco com as tensões políticas contemporâneas, os reflexos sociais, né? Eu analisei, né? Usei como um espaço amostral alunos daquela classe C que emergiu durante o governo do PT, né? Dos trabalhadores. Sim. E eu fiz uma pesquisa entre eles sobre, obviamente, percepções sobre o tempo, sobre história, sobre a contemporaneidade, né? E analisei as reflexões deles com aquilo que já acontecia, obviamente, no entorno do Brasil e o quanto esse novo grupo e as transformações associadas a esse novo grupo, o acesso deles, inclusive, ao ensino superior posteriormente, né? Ou seja, um grupo que não é tradicionalmente presente ao ensino superior, o quanto esse novo grupo também gerou reações diversas, são as reações políticas que a gente acompanhou contemporaneamente, né? Por exemplo, são grupos que ao entrar na faculdade, eles trouxeram discursos muito fortes, fortalecendo de novo movimentos identitários, e você vê justamente que várias forças contrárias a esse movimento identitário começou a emergir, né? E com o discurso de escola sem partido, de questionar a primeira disciplina da história, né? O ensino da história, o ensino das ciências, né? O próprio processo do revisionismo, do negacionismo, que começou a emergir. Então, eu analisei muito esse fenômeno na perspectiva política mesmo. Sim. Mas falando sobre a classe C, seria meio que o pessoal que tá na favela, nas regiões mais. Não, O que seria essa não. classe Então, C, por exemplo? a FGV classifica isso como aquela nova classe média que emergiu no governo do Lula, né? Que foi aquela classe média de 4 a 5 mil reais, ou até um pouquinho menos, né? Que emergiu ali, dentro do âmbito. Então, Uhum. uma família que começa a ter uma renda em torno de 5 mil reais
e ela começa a se estabelecer, e aí consegue pagar uma escola particular para o seu filho, né? Ah, Mas a sim, origem dele é uma origem diferente. Perceber que, inclusive, alguns desses pais não tiveram acesso ao ensino superior e o seu filho vai ter, né? sim. Então, isso são transformações por causa do aumento do poder de consumo desse grupo social, né? E é, obviamente, hoje o grupo que é mais atingido, agora inverso, com um processo de desemprego, de crise econômica recente. Então a classe C é a maioria da população, né? Essa classe C. A maioria da população está até menos que, infelizmente, né? É, A mas. maioria da população está ali, mescla em torno de um salário mínimo, até menos, né? Ah, é Então, verdade, né? É que a gente olha só o. Eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte, então. uhum, Então por aqui a classe que mais tem é realmente essa classe C, né? uhum, sim. Ainda mais os bairros bem, um pouco mais estabelecidos, uma renda familiar em torno de R$ 5.000 não é algo somando a quantidade de pessoas que moram em casa, né? Sim. Hoje você também tem tanto pai como mãe atuando no mercado de trabalho, não tem mais a vida da dona de casa ou do homem de casa, principalmente da dona Sim. de casa, né? E isso faz com que você tenha um aumento da renda familiar, os próprios jovens vão estudando também. Só que ainda, infelizmente, pensando numa estrutura macro, o Brasil é um país ainda muito desigual, né? E recentemente você está tendo retorno da miséria, consequentemente da fome, Sim. uma taxa de desemprego constante, né? Que só não é maior porque você tem a geração desses subempregos, assim, que a gente emergiu recentemente. Sim. Então, que a situação poderia ser pior ainda, né? Mas não quer dizer também que esse tipo de emprego que surgiu, né? Por exemplo, um entregador de iFood, Uber Eats em São Paulo, trabalhando de domingo a domingo, 12 horas por dia, tem um salário mensal de 950 aproximadamente reais. Teve uma pesquisa que foi da Folha, o Estadão, não me lembro agora, fazendo sobre isso. Ou seja, menos que um salário mínimo, trabalhando 12 horas por dia sem folga, né? Então, está Sim. empregado, mas está Sim. empregado numa conjuntura muito violenta também. Sim. Sim. Mas mesmo assim, ainda a gente vê que com esses aplicativos, mesmo o Uber Eats, esse que você Uhum. citou, ele pelo menos tá tirando o cara do desemprego, né, velho? Uhum. Sim, numa condição de emergência é o sustento dele e da família, né? Sim. Uma vez em São Paulo, peguei um Uber à noite, né? E esse Uber à noite estava 24 horas dirigindo. Nossa. Ele estava cheio de umas 3 ou 4 latas de Red Bull. Ele estava totalmente assim, conectado. Acelerado, Ele né? fala, ele fala que, se eu não me engano, acho que era sábado o dia, não tenho certeza, ou era sexta. Como é um dia de muito movimento de manhã até de Sim. noite, por causa da própria noite, né? Ele fica ali fazendo plantão, como se fosse um plantão de 24 horas, né? É. Isso é foda de Não, você perceber ali um pouco isso. e sem contar que o cara tem que pagar o aluguel do carro, né? Que muitas das vezes o carro não é dele, é de um, Sim, sei lá, de um negócio lá. Então acaba que não sobra muita coisa pro cara, né, velho? uhum, isso mesmo. O E cara aí, trabalha pra pagar carro. total, né? Mas é o que ele tem para sobreviver naquele momento, né? Então, Sim, sim. Só que eu acho, ô Lameirão, que ainda assim esses empregos estão melhores do que alguns dentro de fábricas. É, uhum, tanto que eu conheço uma galera que saiu do serviço onde que eu tô. Eu trabalho numa. uhum, Infelizmente, eu ainda não consigo exercer a função de professor. Eu tenho o CAT, que uhum, me permite dar aula, mas eu não consigo pegar aula no estado. Eu acho que, porque como eu tô na graduação e eu não tenho experiência, então o estado sempre me coloca na última posição. Então eu não consigo sim, pegar aula. Aí eu tenho que trabalhar pra ter dinheiro. sim, E essa galera que tá lá, muitas vezes, eles saem desse serviço fixo para pegar o Uber. Para, às vezes, o Uber, iFood, para ser entregador. Porque eu acho que a uhum. hora paga. Se você trabalhar exatamente o que você trabalha dentro da empresa, nesses aplicativos, eu acho que no final do mês você ganha mais. Não sei, velho. Não sei. Mas não é regido pela SLT? O foda é esse, né? Porque lá na empresa ela tem a carteira assinada, então é Não, outra assim, história, né? porque você pelo menos garante um salário mínimo, né? Quando você é regido pela Sim, SLT. Você não pode receber menos que isso, né? E isso é uma perspectiva. não tem Mas talvez atestado, né?
E a própria promessa de você que se vende também nesse sistema explicativo, que você pode conseguir aumentar a sua lucratividade, né? Até a ideia de empreender. Tem um filme que eu acho muito bacana para refletir isso. Bacana não, o filme é pesado, né? Mas o filme é interessante para você refletir, que é inclusive o nome do filme é Você Não Estava Aqui, né? Ou Você Não Esteve Aqui, Você Não Estava Aqui, né? Mudando um pouco de assunto, Uhum. Sim. cara, uma vez eu acho que você com certeza não lembra disso, mas isso há muitos anos atrás eu te mandei mensagem falando sobre que eu tinha um problema com um pouco de timidez, eu ficava com medo de dar aula, essas coisas. E você me indicou, cara, fazer curso de teatro. Eu não cheguei a fazer Sim. o curso de teatro, mas eu tô agora com esse podcast para tentar desenvolver Aham. a comunicação. Isso foi muito importante para mim. Você chegou a fazer o curso de teatro? Eu tenho um curso para então, uma escola de teatro aqui, né? Que, obviamente, que eu não me formei no curso mais completo, né? Com muitos atores famosos aqui no Rio saíram da cal ou do tablado, né? Sim. E tanto eu como o Alton, a gente fez o mesmo curso. E aí, é um curso que ajudou muito no trabalho corporal, de expressão, né? Porque o Sim. teatro é uma maravilhosidade. Eu acho que rola muito isso. Eu acho que tem muito professor que sabe muito, principalmente na faculdade. Eu acho que tem muito professor que sabe muito, mas ele não consegue se expressar, colocar aquilo pra fora, né? Uhum. É, Sim, acho que é porque nunca foi uma preocupação didática para muitos deles, né? é. Mas você nunca quis você não pensou em dar aula em faculdade, essas coisas? Você pensa nisso alguma vez? Olha, Léo, vou ser sincero com você, já pensei muito, né? Você tem o Quando eu terminei, perfil, né? Você tem o perfil. quando eu ter, é, hoje eu não sei, hoje por enquanto não, né? Mas quando eu terminei a graduação, eu tava no pique de querer seguir a carreira acadêmica, né? Uhum. Só que a- o que ocorre, né? Você vai ter uma redução drástica de concurso. Então, você tem que fazer mestrado, doutorado, e aí você teve uma redução drástica dos concursos, né, no encolhimento dessa oportunidade, então a concorrência é gigantesca. Paralelamente, eu comecei a dar aula no ensino básico, né, nos cursinhos, assim, e aí eu comecei, obviamente, a entrar mais nesse mercado de trabalho, apesar de ter feito o mestrado, né. Sim. Quando eu terminei, eu já não sentia muita percepção se esse Marcelo que quando terminou a faculdade era o mesmo quando terminou o mestrado, né? Um Eu comecei a perceber amadurecimento. que eu tava ali, assim, a educação é o meu caminho, a história é o meu lugar, sabe? Mas eu acho que, assim, a forma de atuar não necessariamente é como ensino superior, né? Sim. Ainda mais que acho que não era ali, pelo menos na história, né? Eu não sei se ao concluir a economia, né? Eu pretendo fazer doutorado em políticas públicas, né? Sim. Porque eu quero trabalhar com projetos educacionais. Eu quero trabalhar com políticas públicas na Você educação. E quer por isso que ser. eu tô. Você vai ser ministro da educação? Não, se eu fosse um secretário, eu tava feliz já. Ou trabalhar com um projeto educacional na prática, assim mesmo assim. Posso nunca conseguir, mas estou me arriscando a me formar para esse lado, né? Sim. Então, porque eu queria. Educação é o meu lugar. Dar aula eu sempre darei, né? Assim, mas eu queria muito desenvolver um projeto mesmo. E aí, por isso já. Também Sim. foi por isso que eu fui para economia, né? Porque, infelizmente, né, a maioria dos cargos educacionais hoje no Brasil são ocupados por economistas, né? Que não necessariamente têm uma noção do pedagógico. Tem uma Sim. noção de gestão, acho que é importante, obviamente, ter uma noção de gestão de conta, de projeto, mas não necessariamente tem uma noção daquilo que é da pedagogia, da licenciatura. A educação ela vai muito além apenas de metas, gestão e cumprimento. Ela tem um campo de afetividade, ela tem um campo assim de sensibilidade, ela tem um campo de lúdico e também de experiência, né? E a economia, os economistas tradicionais não têm. E aí eu pensei, já sou professor, eu trabalho nesse campo, mas agora também me falta ter uma noção de gestão. E eu comecei a estudar, estou gostando muito,
porque obviamente eu acho que o fato de eu ter feito história e fazer hoje economia me faz olhar com economia, para um olhar da economia diferente. Eu acho que se eu Sim. tivesse ido ver economia direto, não ter feito faculdade de história, talvez eu não tivesse gostado, e também talvez eu não tivesse uma visão tão crítica da perspectiva social desse campo, né? Então acho que são coisas que me fazem fortalecer e perceber que eu sempre serei historiador, né? Sim. Ah, E mas isso é um aí. ponto importante. Então, provavelmente na sua época de graduação você pegava umas matérias mais voltadas para economia também, né? Não, na educação, na área na graduação, né? Eu era de teoria da história. Total, historiografia mesmo. Total. Mas isso é legal, cara, isso é legal. Então, eu ia te perguntar isso sobre Aham. os seus projetos no futuro. É porque, cara, acho que a maioria dos professores que a gente conversa aqui, todos querem. Ah, na verdade, não, né? É igual a gente conversou com o Adilson e ele não tá Uhum. seguindo a área ele não tá seguindo a área de dar aula, ele tá fazendo uma pesquisa relacionada ao câncer na Austrália. E mas os outros professores que a gente conversa, eles querem fazer o doutorado para continuar, Uhum. para dar eu acho que o sonho de todo cara que tá na graduação em história, nessas Sim. licenciaturas, é realmente dar aula em faculdade, essas coisas, mas aí igual você falou que quando forma, faz o mestrado, eu acho que é a visão da e você entra realmente começa a dar aula, a visão dá uma mudada, né? Eu acho que, por exemplo, eu trabalho, né, hoje na mesma equipe em um colégio que eu atuo aqui no Rio de Janeiro com o historiador Luiz Antônio Simas. Não sei se você já chegou a ler alguma coisa sobre ele. Hoje aqui no Rio é com certeza um historiador, inclusive, que mais vende, vende no sentido de livros mesmo. Tem prêmio Jabuti, né? Ah, Produção, é não, uma nunca cheguei a figura, ler, não. recomendo, assim, é uma figura muito interessante hoje aqui no Rio, esse circuito de relações culturais no Brasil, né? Ele virou uma referência e é um professor de ensino básico, que nunca quis ir. Ele deu aula só em ensino superior privado, né? Mas Uhum. ele nunca quis pleitear uma vaga no ensino público de universidade, não era uma coisa dele, né? E você vê hoje o quanto ele se destaca, por exemplo, na produção daquilo que a gente chama de história pública, né? Ou Sim. seja, a história tem outros caminhos, outras possibilidades. Infelizmente, no Brasil é um campo ainda muito mal trabalhado, mas que cada vez mais você tem que ganhar essa visibilidade. Você, por exemplo, trabalha uma experiência de podcast, né? Sim. Obviamente não trabalha necessariamente com assuntos de história, mas isso é uma forma de você atuar diferentemente do que qualquer outra perspectiva, né? Eu Sim. acho que hoje, inclusive pela dificuldade de mercados, né, você precisa ser muito da inventividade, né? Ou seja, como você entra no mercado de uma forma diferenciada e como você consegue se estabelecer dentro desse mercado. Eu acho que é como você fazer um trabalho distinto. Quando eu falo, por exemplo, do fazer teatro, né? Porque hoje a gente é totalmente interpretado, desde nosso gestual, obviamente, até a nossa capacidade de comunicação. E aí o teatro, por exemplo, me ensinou a desburocratizar meu corpo, né? Que é uma coisa importante, que às vezes a gente não percebe vícios de corpo, né? De gestuais, assim. E isso faz parte, porque eu acho que o corpo também imprime informação em linguagem, né? Se você for ver, por exemplo, o Ney Matogrosso, quando você escuta um Spotify dele, uma música dele no Spotify, é uma coisa bonita, óbvio, canta muito bem. Mas quando você assiste um show do Ney Matogrosso, você repara, por exemplo, que o corpo dele também canta. E Uhum. esse é o grande diferencial dele. Ou seja, a grande marca dele de fazer um trabalho, um produto distinto. E Sim. a história pública hoje, ela está aí justamente para te fazer pensar outros mecanismos de comunicação. Por exemplo, vamos pensar uma influencer, que é a Deborah Ladin, ela é da área de história, né? Sim. Obviamente Ela que ela não formou trabalha até aqui na UFMG, acho que a gente estuda. na FMI. Ela já se formou, já conseguiu. Já formou. O tempo passa muito rápido, Jesus. Tem muito Outro tempo que dia eu ela achei. formou. Mas você vê como ela conquistou um espaço dentro Uhum. dessa área de ensino, né? Hoje ela é uma referência, ela é uma pessoa, o canal no YouTube dela é muito maior que muito cursinho, Sim. né? E cursinho grande na internet, assim. Então você vê
E ela conseguiu achar um nicho, uma forma de comunicação. A Débora Ladin, ela tem muito mais influência, pelo que pareça, que qualquer professor nosso universitário. Com Que a gente passou, certeza. eu na FRJ, Com certeza. depois do mestrado na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro aqui também, e apesar que, obviamente, eles têm uma relevância muito grande na pesquisa deles, mas isso mostra a necessidade de você saber se comunicar e fazer com que esse trabalho transponha a barreira, né? Justamente para, inclusive, hoje, vendo, né, essa semana que a gente está gravando isso aqui, você tem a notícia de possibilidade de fechamento da FRJ, óbvio que ela não vai falir, ela fecha, né? Ela não tem como funcionar sem dinheiro, né? E aí você vê, é necessário que esse professor tivesse espaço público, né? Ele pudesse chegar lá e narrar, ele pudesse descrever, ele pudesse ter mais impacto na opinião dele, né? Eu acho que o ensino superior ele foi muito atacado também, não Sim. só o ensino superior, o ensino básico como um todo, mas ele foi muito atacado. E eles precisam ir por público, eles precisam ir para o campo público da comunicação, porque é uma questão, obviamente, ali de luta política, de você se expor, de você conseguir se comunicar, de você ser reconhecido, você ganhar o apoio popular, né? E hoje, infelizmente, no Brasil, né, você vê que esse campo é um campo ainda que está muito aquém, né? Eu me lembro que eu foi um vídeo meu fazendo um gabarito da prova do Enem na internet, né? Gabarito da prova do Enem. Eu fui recortado, né? E me botaram no vídeo de um blogueiro de extrema direita na época, né? Nossa. Tinha 2 milhões, 3 milhões de seguidores no YouTube. E aí ele me colocou lá um trecho mostrando a doutrinação do Enem, né? E Ah, como eu se a minha lembro fala dessas coisas, eu lembro, eu lembro. e a minha imagem fosse uma imagem de doutrinação. Primeiro que eu não estava doutrinando, eu estava resolvendo uma questão do Enem. Então, do ponto de vista prático, estava fazendo isso. A segunda é que está totalmente amparado com as novas transformações intelectuais da história, né? Desde muito tempo, a gente tira esse protagonismo da Princesa Isabel e mostra outros personagens, outros atores muito importantes no processo abolicionista. E é justamente isso. Aí veio me acusar que, imagina, um cara de 2, 3 milhões de seguidores, né, apaixonados, veio me acusar, e também na própria prova do Enem, de Sim. doutrinação, usando uma imagem minha, uma fala minha, um vídeo meu, sabe? Não, Isso só demonstra é foda, né, velho? uma questão, mas é isso. O espaço público é esse espaço de embate, né? Que você precisa conquistar e não ter Sim. medo dele, né? Então, acho que é uma necessidade. E também eu acho que hoje, ainda mais a gente vivendo essas informações no mundo, você tem que lançar produtos diferentes. E a história tem que se adaptar a isso. Como lançar produtos diferentes, como você ir a mais casas, a mais ouvidos, a mais existências, né? Sim. Porque você mesmo fala que você foi assistindo uma aula minha do Otto, que você começou a perceber a necessidade de fazer história, né? Sim. Mudando totalmente, dando um looping, né, de 360 graus, né, da sua vida. Assim, tu vai da engenharia, esqueci, mecânica, né? Isso. Você vai da engenharia mecânica para história. Então, 360 total aí. E aí o que você faz? É porque, Exatamente. obviamente, foi alguém com uma capacidade de tocar você. Óbvio que você tem o seu desejo, mas alguém conseguiu tocar e incentivar, né? Empoderar essa escolha. Sim. É meio que um intermédio, né? Você Uhum, pega na mão e coloca lá dentro. uhum, Mas sobre esse episódio que você falou do rapaz da extrema direita, você sofreu alguma uhum. coisa? Por exemplo, Instagram, suas redes sociais, alguém te encheu o saco? Sim, mensagens. Dois tipos. O chato, né? Que são essas pessoas que são totalmente Ignorantes? ignorantes. E aquele negócio, né, gente? Com pessoas assim não há nem diálogo, né? Só bloqueia, né, velho? Só bloqueia. Ah, ou literalmente Ignora, né? Ignora. ignora mesmo. Acho que é mais prático ignorar, né? Se encher mais o saco, bloqueia. Mas acho que é mais prático ignorar. Porque já é um gasto de energia muito grande, né? Sim. E outras pessoas que seguem o cara e ali falar, pô, não concordo com ele nesse momento. Assim. Então, isso também é uma coisa positiva. Sim. Né? Mas você não pensou E, sei lá, em
processo, alguma coisa, nada. Mas aí que tá, a internet já também tem uma coisa que é muito interessante. A surra é muito grande, né? Sim. Mas ao mesmo tempo é uma surra que acaba ali. Se eu processo esse ser, eu vou estar sempre no campo de ataque dele. Aí você tem que aceitar, né, velho? Você tem que aceitar. Você caiu E aí, na mira do cara, tem que aceitar. e aí o que acontece? E não tem diálogo, você não pode nem fazer um embate de opinião, porque não há diálogo, né? Sim. Você só tem diálogo se você tem fundamentalmente o interesse de escuta. Não a fala. Porque falar todos falam, né? Escutar poucos fazem isso. Sim. E eu acho que a escuta é o grande diferencial hoje de qualquer coisa da vida contemporânea, é o diferencial da política, né? Das próprias relações sociais. As pessoas não escutam ninguém. As pessoas fingem escutar, mas de fato escutam, né? E aí você vê um monte de teorias de comunicação e um monte de veículos de comunicação e você vê uma galera gigantesca que não consegue escutar o outro. Sim. Isso é bizarro, né? Então, não, eu acho que com esse tipo de pessoa não tem política, não tem nada. Sim, e esse tipo de... Eu não sei se já chegou a ver, cara, mas tem uns rapazes desse mesmo grupo que você falou que vai nas nossas universidades e fica fazendo umas perguntas que não tem nada a ver para colocar o aluno, o professor, expor o cara ao ridículo, né, velho? Isso é tão revoltante. Os caras chegam lá, quanto que rende o FGTS? Pô, por que o cara tem que saber isso, né? É uns negócios que não tem nada a ver, né, cara? As pessoas fazem conexões assim meio absurdas, viu? Não, e não tem sentido algum, né, cara? Pra que você tá fazendo isso? Pra que você tá fazendo isso? Mas, igual você tava falando do fechamento da UFRJ, não é? Você, como agora tá estudando economia, e você também formou lá, né, Lamerão? Sim, sim. E qual que é o sentimento que tem em relação a isso? Além da tristeza muito grande, né, cara? Sim. É a sensação que a gente perde todo dia uma batalha, né? Essa do FRJ é a oportunidade de perder uma outra batalha. E aí, de novo, é a grande questão, né? A universidade ela é atacada e você não tem uma mobilização de fato sobre isso, porque quem se mobiliza é o pessoal de sempre. Né? Quem tá lá, né, velho? Quem tá lá, não é uma pauta gigantesca, né? E hoje as pessoas não percebem, acham que a educação é custo. Você estuda no UFMG, vou dar um exemplo importante, né? A UFMG, ela gerou, acho que eu escutei uma reportagem, inclusive escutando a Hora do Brasil, né? Na rádio. E aí tá falando da produção pela UFMG, ou seja, dinheiro público, né? A criação de um microscópio, né? Que é o mais potente hoje, que vai bizarramente, esqueci qual era a definição, porque eu sou de humanas, tem essa falha. Esqueci, eu escutei assim, mas é o mais bizarro do mercado, assim. E aquele projeto é bizarro, e assim, já tem encomenda no mundo inteiro. Onde eu quero chegar com isso? Se você investir em pesquisa, né, você tem retorno financeiro. Sim. E isso, quando você vê um país cortando gasto de pesquisa, a gente não percebe um detalhe, né? O maior produtor de pesquisa do Brasil são as universidades públicas. Sim. Entendeu? Então, qual é a grande questão? Tem universidade particular que produz pesquisa? Tem universidade particular que produz pesquisa. Só que essa universidade particular que produz a pesquisa, né, ela realmente, tá? Ela é uma quantidade muito pequena. Então, quando você ataca a universidade pública, você ataca a pesquisa. E quando você ataca a pesquisa, você deixa o seu país eternamente no atraso. Mas há aquele que vai vir com um discurso liberal, né, que alegando... E aí eu falo que existe dois liberalismos. O liberalismo hoje que a gente vê no Brasil, que é o liberalismo burro, no sentido assim que o pessoal acha que o Estado é uma aberração,
é um liberal que tem essa... Os Estados Unidos é um país liberal, historicamente. Tanto democratas como os próprios republicanos. Obviamente, o republicano é muito mais liberal que o democrata, mas você tem vários elementos liberais econômicos no Estado democrata. E você vai ver que em todos esses governos, tanto republicanos como democratas, você tem presença, o maior investidor de pesquisa não é o setor privado. A gente fica nessa expectativa de abrir para o setor privado, e eu até acho que o setor privado pode investir em pesquisa, não seria problema, né? Ah, mas é o interesse econômico deles. Aí é uma questão de opinião. Acho que tem o interesse econômico deles, e isso vai gerar crescimento econômico do país, que pode gerar emprego. Não vejo problema, porque consequentemente você avança em outros pontos. Mas eu acho que isso aí é uma discussão, obviamente, óbvio, porque você é criticado por uma outra perspectiva, que acha que não tem que ter dinheiro privado de nenhuma maneira, nem de incentivo à pesquisa. Sim. Mas o fato é, se a gente for ficar esperando o investimento privado, não vai ter, porque em nenhum lugar do mundo, inclusive e Estados Unidos, que a gente pode acusar de tudo, menos de socialistas, né? O maior investidor em pesquisa do país é o próprio Estado. Porque isso, consequentemente, leva esse Estado, como estrutura macro, a ser emancipado. A gente está vivendo um contexto de quarta revolução industrial, produção tecnológica, conquista dos espaços de dados. Se a gente não investir em pesquisa, a gente fica atrás. O Brasil, no final, ali na década de 90, era uma referência em produção de vacina, em pesquisa de saúde, né? Hoje você vê que os desmontes públicos que foram feitos no setor, a destruição disso, vou dar um exemplo não só no Brasil, os Estados Unidos, no Trump, ele destruiu um órgão que o Obama tinha feito justamente para pensar epidemias, nesse afã de corte de gasto. E olha o quanto teve que se correr atrás depois. Você gasta muito mais dinheiro. Olha o Brasil tendo a sua vacina ameaçada porque a gente não produz a matéria-prima, o IFA. Algo que a gente sabia fazer, que a gente poderia estar fazendo. Então a gente precisa importar coisas simples que antes a gente não precisaria importar. E é muito mais caro o ato de importar, ainda mais com um dólar alto, um dólar crescente. Você acabou de falar mesmo que você trabalha no setor industrial, o quanto o setor industrial encolheu, né? Ah, mas as pessoas vão analisar. É normal o setor industrial encolher e o setor de serviço crescer. É normal numa economia desenvolvida, numa economia europeia, ok. Mas o Brasil, ele tem que passar por um processo de industrialização no ponto de vista também de levar a ampliação tecnológica. E você vê também, inclusive, a necessidade dessa indústria e a geração de emprego. E o Brasil perdeu um espaço totalmente nesse tempo. E aí, quando a gente fica esperando o investimento privado, o investimento que vai chegar aqui é para gerar subemprego. O investimento que vai chegar aqui é para gerar lucro financeiro, né? E aí hoje você vê uma lógica e as pessoas de abandonarem a necessidade de investir em pesquisa. Isso é um absurdo. E investir em pesquisa é cortar a universidade pública. E eu vejo isso e eu vejo a FRJ. Você vê a maior universidade federal do Brasil, né? Junto com a FMG, a Unifesp. A USP, né? A USP é do estado de São Paulo, mas você também vê ali o risco que elas estão, assim, de corte. Pô, olha, o Butantan é um órgão público. Olha a importância do Butantan, que vinha sofrendo cortes. Que vinham sofrendo cortes atrás de cortes. E se a gente tem um pouco hoje, a gente tem por causa deles. E investimento público em educação não é gasto. É investimento. Né? Não é gasto. É investimento de retorno. E uma coisa que me desespera é, por exemplo, assim, que hoje, vira e mexe, eu vejo pessoas que são críticas, que defendem uma reforma administrativa, previdenciária, fiscal, tributária, sempre usando o funcionalismo público do professor como exemplo de gasto. Ok, tudo bem. Pô, mas olha, quer comparar o salário acima do teto de um juiz, de um fiscal, de um segurança do Senado. O segurança do Senado ganha mais que o professor universitário, na maioria dos casos. O motorista do... Né? O motorista do... é muito mais. A eterna aposentadoria do militar, sabe? Olha o quanto de gasto do juiz. Você tem nesse setor. Do juiz. O próprio sistema legislativo, o judiciário.
Ou Sim, seja, olha quanto esses caras ganham e o problema é realmente o professor nas contas públicas, sim. né? Não, e tem uma coisa, cara, esse é o ponto que eu queria chegar, que você falou muito bem. Eu penso que, é, por que que não corta de toda a mordomia que é dado ao judiciário? Cara, quando um vereador morre, a esposa, todo mundo recebe quase um salário de 5 mil, 7 mil reais. É um negócio muito absurdo, cara. Eu acho que é um absurdo, cara. Sem contar o alto salário dos juízes, as mordomias dos deputados. Um deputado ter 30 assessor. Pô, pra que um deputado precisa de 30 assessor, velho? Então é um negócio muito complicado, velho. É absurdo, um gasto público é assim. Óbvio que o deputado tem que ter assessor, né? Porque afinal é uma demanda muito grande, mas Sim. só que você precisa fazer uma gestão mesmo De do seu 30? próprio gasto, né? É que tipo o juiz. A coisa que, um exemplo de. O juiz ganha muito bem. O juiz, ele representa uma pequena parcela do Brasil que ganha aquele salário. Sim. Porque ele tem auxílio educação para os seus filhos. Sim. O, Auxílio moradia. o auxílio moradia, a gente tem que pagar com o nosso salário uma moradia e escola. Eu não tenho filho, mas teria que pagar quando tiver filho, sabe? Ou Sim. seja, e ganhando bem menos, Auxílio outros funcionários, terno. é, funcionários públicos também. É porque esses auxílios é o que faz eles ganhar acima do teto. Com Do certeza. teto legalmente constituído. Então são gatilhos, são estratégias para se ganhar mais, né? Só que ao mesmo tempo não faz sentido algum, né? E isso nunca vai E acabar, né, cara? Isso nunca nunca vai vai acabar. acabar. E aí o problema é o professor, é o gasto público da universidade, né? E olha como a gente compra essa leitura bizarra que a gente faz, né? E é triste mesmo. E isso também é um outro motivo, inclusive, que eu acho que eu desanimei de um dia pensar em seguir a carreira na universidade pública, né? Porque ela vem para sofrer muita porrada, né? Porrada financeira e pública, né? Então, eu diria que a universidade pública ela se encontra uma analogia do boxe nas cordas, né? Sim. Mas você acha que a universidade pública está prestes a acabar? Não, porque é um direito constitucional, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela está muito ameaçada e ser sucateada e Sim. há um acabar muito diferente. Por exemplo, o ensino público, né, básico, ele também depende muito do governo federal, né? E aí você vê que, por exemplo, durante a ditadura, que aconteceu no Brasil, você teve um corte de investimento na educação fortíssimo e que foi mantido em outras circunstâncias na redemocratização também. E olha que bizarro, né? O quanto esse corte sucateou o ensino básico ainda mais. Ainda mais. E hoje você tem um déficit absurdo de investimento. Então, isso mostra ali o quanto essa conta não é paga. Olha, você vê, né? Você está prestes a fechar, a ter uma crise na universidade, e aí você tem acusação agora do Bolsolão, né? Sim. 3 bilhões, ou seja, destinar de 3 bilhões do orçamento para um orçamento paralelo para você poder investir ali, né, na compra, da aprovação de projetos dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional. Isso mostra duas coisas. Uma é que o dinheiro existe, mas para uso político. Sim. Duas, o nosso sistema ele é totalmente quebrado e corrupto mesmo, porque o primeiro e aí vamos falar, o que o Bolsonaro fez não inventou, isso sempre existiu, porque infelizmente no nosso Congresso você não governa sem ter esse jogo. Você tem acusação, você tem casos de compra de voto no governo Bolsonaro, agora, você teve caso no governo Lula, você teve caso no governo Fernando Henrique, Sempre teve, né, né? cara? Sempre teve. É, e E, isso é bizarro. Ah, temos que fechar o Congresso? Não, a gente tem que votar melhor. sim. Porém, para isso você precisa ter um desenvolvimento educacional. E aí o Brasil virou o ato de voto, e isso faz parte da nossa estrutura, de um projeto educacional de ignorância, né? Ou seja, é um projeto de deseducação. E aí você vê justamente o que aconteceu na prática. As pessoas
se preocupando no voto com pautas conservadoras, né? E é que eu falo, você tem direito de arma. Meu, alguns bons anos atrás, o próprio Bolsonaro, acho que foi o Bolsonaro pai, tinha porte de arma, ele foi assaltado. Quantos policiais também morrem, né, no seu momento de defesa, né? De defesa por causa de a reação eles vão ser assaltados, eles vão tentar reagir. Morre. E pessoas que são treinadas. São treinadas. E aonde que isso vai ser um motivo de segurança? Isso segue o interesse, obviamente, ali de um setor, de uma política de armamento, de indústria de armamento, sabe? E aí você vê isso, aí se portando com pauta de aborto, aí se portando com pauta de drogas, né? Enquanto o mundo inteiro investe em pesquisas, por exemplo, na cannabis, própria Israel, né, que vira referência até para uma parcela conservadora do país, né? E você vê que Israel tem trocentas mil pesquisas no setor. Os soldados israelenses usam nos seus tropas. Ou seja, porque você vê que é uma discussão já totalmente antiga, né, ultrapassada, e a gente fica... O Brasil vive na Guerra Fria, usando discursos de Guerra Fria, usando discursos medievais, né? O Brasil, acho que está meio desatualizado com o todo. Mas isso tem a ver com o processo de não educar, né, cara? Aí o pessoal fala tanto do Paulo Freire. O Brasil nunca foi freiriano. Nunca. Porque quando o Freire fala da educação conscientizadora, transformadora, usando a própria realidade como um processo de conhecimento, de transformação, onde o Brasil fez isso? O Brasil só forma mão de obra. É isso. De simples até outras. Mas o grande foco do Brasil é apenas formar mão de obra em seres acríticos. E essa falta de criticidade é um problema. Quando a pessoa fala, eu quero cortar o ensino, diminuir a história do ensino médio para deixar mais atraente. Pergunta para o aluno se é a história que ele quer que corte. Mais atraente para quem, né? E geralmente a matéria tá sempre as matérias que os alunos mais gostam. Sim. E aí, o que... Óbvio que tem aquele que não gosta de história, mas sempre tem, né? Isso faz parte do gosto. Mas geralmente você vê em pesquisas, nas próprias escolas, né, que geralmente os professores de história são os que mais gostam, é a disciplina que tem mais bem avaliação, maiores avaliações. Assim, então não é essa questão de praticidade, é questão de interesse. E talvez, por exemplo, eu vejo hoje estudando economia que de repente a praticidade está você ensinar álgebra usando elementos básicos de economia. Então você daria uma praticidade, você mostraria para aquele aluno um valor. A questão está no cara ter que aprender química, não para resolver a questão, mas vendo algo mais prático. E você vê que não tem essa preocupação de mostrar uma praticidade do conhecimento. Isso que é transformar a educação mais prática. Mas para isso tem que ter investimento em reforma curricular, em estrutura de colégio. E ninguém quer fazer isso. Quer cortar. Porque cortar a humanidade é que você estabelecer a ignorância. E isso é o maior erro, né? Tipo a filosofia. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Quantos físicos eram filósofos? Sim. E esse é um projeto que a gente vive. Mas é muito complicado, porque é igual você falou dos cortes. Pô, por que tá cortando? De um lado da pesquisa, que é um lado que tá ajudando o Brasil, e continua com outros gastos que não traz nenhum retorno, né, cara? Esses gastos aí que você falou por exemplo, Bolsonaro não traz nenhum retorno. Mas você acha que com uma mudança de governo, eu acho que, sei lá, eu sou um pouco desacreditado com essas paradas, mas você acha que uma mudança de um, sei lá, eu não sei quem pode se candidatar, não sei, Sérgio Moro, alguns falam do Danilo Gentili, até o Lula mesmo, você acha que mudaria um pouco o cenário da universidade pública? Eu acho que o Danilo Gentili seria o horror. Ele é uma pessoa que é liberal assumida, né? Mas ele é um comediante, né? Ele é um comediante. É um comédia, assim, então vai ser um horror com piadas, né? Vai ser um pouco mais engraçado que aquelas que o Bolsonaro faz. Ou seja, assim, não tem nenhuma noção de gestão pública. O Sérgio Moro, ele é o primeiro, ele tem que se ver na justiça, porque ele já está com um processo totalmente questionado em vários âmbitos, né? E, na verdade, você tem que questionar o Sérgio Moro desde antes do processo que ele foi feito no Lula, né? Porque, assim, o Lula, ele precisa ser, obviamente, todo mundo
precisa de duas coisas. Saber que pode ser acusado de algo e também ter o direito de defesa. E ali não houve direito de defesa, então não é à toa que o STF agora colocou em suspeição o Moro, né? Sim. Ou seja, questionou que o Moro não estava sendo imparcial, mas foi parcial. Você vê várias ações que ele fez, né? E você vai ver que ele tem uma atitude totalmente contrária a outros casos de corrupção, como o Banestado, que foi um puta caso de corrupção, que passou por ele, e teve uma direção totalmente oposta, né? Então você vê ali que esses nomes que discursam uma moralidade, uma honestidade, são nomes que não mostram o preparo da máquina pública. Eu acho que, obviamente, eu vivi, se você fosse viver também ali, hoje, a UFRMG, no que foi na época do governo Lula, eu estudei no Cefet, no governo Fernando Henrique, estudei na FRJ, no governo Lula, fiz meu mestrado na Unirio, que é uma federal também menorzinha aqui do Rio de Janeiro, no governo Dilma, e assim, eu reparei os 3 momentos de mudança. E hoje, o que eu vejo, agora, é algo pior ainda, é uma aberração. Então, eu acho que, obviamente, desses 3 nomes que você citou, o Lula, pelo menos, tem experiência pública. Sim. Ele, não necessariamente ele é o meu voto, né? Entre ele e o Bolsonaro, eu tenho um voto, né? Entre o Bolsonaro e qualquer um, acho que eu tenho um voto no qualquer um do que o Bolsonaro. E assim, Se colocar eu lá, publicamente, você vota em mim. e aí, isso, né? Eu acho que Daciolo, pelo menos, ele é vascaíno. Então, assim, é uma questão ali que é importante, mas eu acho que acho que vai caminhar, né, para um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro mesmo, assim. Eu acho que Você o vê que Bolsonaro não, você tem um cara. Eu movimento acho que terceira não. via ali, É. terceira via, é o Ciro tentando, é o Dória tentando, é o Luciano Huck Cara, tentando. eu acho que o Não sei. Brasil tá tão. A população tá tão nem aí pro que tá acontecendo que eu acho que o Danilo Gentili, cara, eu particularmente, eu gosto muito do Danilo Gentili, eu acho ele muito engraçado. Mas Uhum. ele é engraçado, né, cara? Você não pode colocar um comediante e colocar como presidente, não tem nada a ver. É claro que eu não votaria num cara que é comediante, então. Uhum. Mas eu acho que ele vai ganhar muita força, viu? Eu acho que ele vai ganhar muita força. Mas tem que ver se vai emplacar, se é interesse dele, porque se ele for candidato, ele vai ter que, claro, sair do programa, né? É. Então tem muito pormenor aí que eu acho que ele não vai sair como candidato. Se ele sair candidato, ele vai tirar voto do Bolsonaro, né? É verdade. Porque ele disputa ali o mesmo público, né? E também nem sei se tira, mas tiram algo muito próximo ali do governo Bolsonaro ou alguma coisa ou outra, daqueles 30% fiéis a ele, né? Eu penso isso porque, não sei, na época que o Bolsonaro se elegeu, ele se elegeu graças também àquela galera Uhum. da MBL, do Kim Kataguiri, do Arthur Duval, essa galera vai pro lado do Danilo Gentili, então o Bolsonaro vai perder Mas muito voto. Essa galera da eu rede acho que social vai perder muito voto. mas o Bolsonaro, ele em termos de domínio de uma máquina, de uma opinião pública, ele é muito maior que o MBL, né? Ele já é muito maior que o MBL. Então eu acho que mesmo que você tenha uns 5, 6, isso em macro estrutura, 5, 6%, né? Daria no máximo pro Danilo Gentili uma pesquisa. Me surpreenderia ter mais, assim, sabe? Sim. Pensando nisso mesmo, assim, acho que ele tem até uma circularidade nos centros mais urbanos, em uma certa parcela, porque também ao mesmo tempo tem muita aversão a ele, de muita gente. Então acho que ele é um candidato que só serviria para, inclusive, enfraquecer o Bolsonaro em termos de roubar voto. Então Né? Não seria bom, o que né? não Seria passa. bom pra nós, então. Mas eu acho assim que tudo se vislumbra para um segundo turno do Lula e Bolsonaro. Acho que é muito Sim. difícil fugir disso, né? Então, e aí, porque os dois têm um grupo. Eu não acho os dois opostos, não. Eu acho que não tem como. Um exemplo disso, não dá para comparar o Lula ao Bolsonaro. O Lula nunca processou ninguém por dar opinião contrária a ele, né? E aí você vê pessoas toda hora recebendo lei de segurança nacional, Polícia Federal batendo na porta, porque o cara não aguenta o quê? Receber crítica. Não aguenta. É a mesma questão lá do que eu passei lá com o Nando Moura, que foi lá o blogueiro que me citou, eu não processei. Né? Agora Eu você não... citou o nome do cara. Isso. Eu não processei, entendeu? E isso é uma questão importante. É o espaço, né?
E aí você vê, não tem radicalismo. O Brasil, em uma nota internacional, ele piorou no ranking sobre liberdade de imprensa e de perseguição à imprensa. Isso mostra o retrocesso que a gente está tendo de valores democráticos básicos. E isso não aconteceu. Olha o quanto, por exemplo, a Dilma foi achincalhada, o Lula foi achincalhado, o próprio Fernando Henrique também recebeu uma posição muito forte. E quantas vezes esses caras todos, que são de vieses opostos, o próprio Temer, eles receberam, né, e reagiram como está sendo reagindo agora, sabe? Sim. De parelhar uma Polícia Federal, de usar como instrumento de ameaça aquele que não fala, aquele que não concorda com ele, sabe? Então, não existe essa, para mim, a comparação de opostos, mas acho que eles têm eleitores fiéis. Os dois têm eleitores fiéis que faça chuva, faça sol, vai ter voto. Sim. Isso é uma quantidade, talvez, que seja suficiente para levar o segundo turno dos dois. Se surgir um nome terceira via e o povo comprar, eu ainda acho que tira voto não do Lula, é do próprio Bolsonaro. Mas entendeu? O próprio Nando Moura, que você citou, ele agora, acho que ele odeia o Bolsonaro, cara. Ele é totalmente contra ele. Eu acho que essa galera da rede social são poucas as pessoas que estão com o Bolsonaro, viu, cara? Fala a verdade. Isso é bom, né? Isso é bom. É um processo de mudança, né? É. Mas também o jogo tá virando, tem muita questão de interesse ali, né? Então, vamos ver o que tá se desenrolando. Porque o Bolsonaro, para essa galera, ele prometeu muita privatização e não privatizou nada. Tudo que o Bolsonaro prometeu, ele não cumpriu, né, cara? Pra essa galera, ele não cumpriu. Então... porque, né? E esse discurso, ele estão até avançando em alguns pontos, aqui no Rio conseguiu privatizar a SEDAI, né? Sim. Então, eles estão tendo, mas tem todo um entrave, então também todo uma questão básica de também ali de realmente a privatização que vai descolar o Brasil, levar ao progresso, né? Ou uma gestão pública de fato eficiente, né? A gente, eu acho que, e cada vez mais, assim, esse discurso do neoliberalismo, né? O neoliberalismo brasileiro, ele não nem se assemelha ao que está lá fora mais, sabe? A gente está num discurso assim, de raiz ali, que não alimenta ninguém, sabe? É um discurso individualista, é um discurso de corte, sabe? De financiarização, o lucro está ficando para quem tem juros, que não é um capital que investe. Se a gente fica esperando que vai receber investimento estrangeiro, o mundo não está investindo para a produção internamente. Ele investe em financiarização, justamente no mercado virtual, sabe? Então, esse dinheiro não retorna como investimento. Então, a gente está se abrindo, a gente privatiza, né? Mas se abre para quem? Se privatiza para quem? E esse dinheiro vai entrar, a grande mudança? Isso vai mudar o cenário do país, né? Eu acho que, na minha opinião, né, enquanto a gente não for um país que investir seriamente, assim, e Estado não é uma empresa, o Estado não tem que pensar como se fosse uma empresa. A empresa tem uma função, lucro. O Estado tem uma função de quê? Levar equidade à população, levar cidadania plena à educação, é garantir acesso básico à comida. Num país desigual, garantir o acesso básico à comida é o mínimo necessário para a gente começar a ter alguma coisa. Então, a gente precisa do Estado. Não pode ter o Estado ali com uma visão que o Estado é uma empresa. O Estado tem uma função ética para isso, de atender, de garantir o mínimo de subsistência. E para isso a gente tem que mexer ali em grupos, né? E até no próprio mercado financeiro, os bancos no Brasil é uma loucura. As taxas de juros dos bancos é uma loucura. E o Estado poderia ser menor e exigir que os bancos financiem mais o pequeno, médio empresário que o grande empresário. O nosso Estado é uma mãe para o grande empresário, né? Ou seja, é aquela mãe bem benevolente ao grande empresário e, ao mesmo tempo, é um ditador ao pequeno e médio empresário. Sim, com certeza. Se você for numa via comercial, uma rua comercial de Raiz BH ou aqui do Rio de Janeiro, aquela rua comercial gera muito mais emprego que muitos setores. Sim. Do que, por exemplo, a própria Ambev. Óbvio que a Ambev é uma empresa muito grande, mas se você vai parar, quanto isenção de perdão de dívida a Ambev tem? E ela não tem deixa de lucro.
Porque eles deixam de pagar, até o próprio Itaú, eles deixam de pagar a dívida, fazem um refis, renegociam essa dívida e vão rolando, porque sabe que tem perdão. Vai um pequeno, médio empresário fazer isso. Tá quebrado. Tá quebrado. Né? Vai a gente fazer isso, né? A gente É, vai pagar tá totalmente imposto. quebrado. É igual. Não, desespero. Igual aconteceu com esse perdão de dívida das igrejas evangélicas. Vai a gente falar isso com o governo. Eu não vou pagar o imposto de renda. Uhum. É. Mas aí que tá, né? É exatamente o que a gente tava conversando. Por que a instituição igreja evangélica não tem que pagar essa dívida e vai lá e corta os gastos na educação? Isso que, cara, eu como aluno de estudante de história, a gente vê isso, mas eu não consigo entender o porquê que acontece isso, né, cara? Uhum. Acho que isso é uma discussão complexa, né? Porque, obviamente, que você tem aquela pequena igreja, não é uma igreja também de uma ordem tão gigantesca, né? É aquela pequena igreja que realmente tem uma dificuldade de se manter se fosse ser tributada, né? Mas, assim, ter perdão de dívida, né? Exatamente. E a gente, assim, é uma questão ética. A gente não tem perdão de dívida nenhuma. E às vezes a gente percebe que a gente defende o perdão de dívida da igreja, né? Mas lembra que a gente mesmo não tem perdão de dívida. Exatamente. E aí que tá. Não paga a igreja... imposto, não. E assim, é que nem você ter que abrir igreja alegando que isso é um conforto em tempos de Covid. A igreja, né, que acha que precisa estar aberta para ser igreja, sabe? Ela se distancia da fé. A igreja está em nós. Deus está em nós. Templo, né, cara? Deus está em nós. Os orixás estão em nós. Para qualquer matriz religiosa, sabe? A religiosidade está dentro de nós. A gente pode exercer essa religiosidade, a gente pode rezar, a gente pode estar próximo do divino da nossa maneira, né? Então, assim, você não precisa dessa instituição igreja. E você vê, por que há tanto esse desespero para estar aberto? Né? É realmente para o bem do... sabe? Mas eu penso que esse perdão de dívida, esse amor todo pela igreja evangélica, na verdade, para ter o apoio dela na próxima eleição, né, cara? Isso, a pessoa que não enxergar isso, né? Sim. Mas é um caminho que são muitos pontos para esse país que é muito complexo, né? Então, sim. Mas temos que analisar. Sim. Agora vamos mudando um pouco o assunto rapidão. Já tô tomando muito seu tempo já deu 55 minutos, mas é porque a conversa tá boa, então a gente vai conversando e acaba que eu nem tinha olhado o tempo. Mas eu queria falar um pouco sobre o pré-vestibular, porque foi você que me deu aula nesse pré-vestibular. O que você tá achando das questões de história de Enem? Cara, esse Enem desse ano eu não cheguei a fazer, mas do ano passado eu vi uma coisa que eu achei o Enem muito complicado, tipo, os professores focando em Era Vargas e todos esses temas, e caiu uma coisa que, eu nem lembro, mas não era necessariamente a história que a gente estuda de tipo, hoje vamos pegar Era Vargas, hoje vamos pegar Egito Antigo, hoje vamos pegar Grécia Antiga. Então, era um negócio muito mais complexo, né, velho? Eu acho que o Enem tá mudando de propósito mesmo, principalmente a prova, obviamente, de humanas. Um ponto, por exemplo, o Enem sempre cobrou mais história do Brasil que história geral, porque faz sentido, você mora no Brasil, você tem que saber mais daqui, né? E não cobrou quase nada, se cobrando. Né, velho, esse ano, o Enem, primeira aplicação, ele caiu muito história antiga, com todo respeito à história antiga. Mas o que isso é fundamental? De você ter uma visão macro, a noção de um ensino. Você pega um recorte, você tem mais de uma questão sobre um assunto, senão você tem diversas... Você pode ter uma questão de história antiga, não é essa a questão, mas você tem um protagonismo desse assunto numa prova, né? E aí você vê que é de proposital. Não vai cair nunca a questão de Vargas, e nem de ditadura militar no Brasil. Porque assim, o banco de questão do Enem tá pronto, né? E para você mudar o banco de questão, você tem que pagar milhões. E as questões que se tem sobre a ditadura são críticas à ditadura. E aí o que acontece? Eles devem botar um algoritmo lá para botar assim: exclui
ditadura. Como Vargas é uma ditadura, também não se cobra. Mas Né? E cara, assim, isso é muito triste porque o tema ditadura e era Vargas é o tema que a gente mais estuda pro Enem, que os professores mais focam, então aí uhum. simplesmente o negócio acaba, né? E eu acho assim, eu já gostei um pouco mais do Enem que foi aplicado em Manaus, né? Ele já teve mais cara de um Enem tradicional do que o Enem digital, o Enem primeira aplicação, o último, o Enem do ano passado, sabe? Ou seja, do ano passado é complicado, o Enem 2019, né? Sim. E é assim, que é esse que você fez, inclusive. Então, eu acho que assim, que a prova de humanidade foi aquela que foi mais atingida pelo atual governo, assim, como um projeto proposital mesmo. Sim, eu acho que ele não ficou bem feito. Bom, claro que minha opinião Também acho que não. não É. importa em nada, mas eu não acho que ele ficou bem feito. Tanto que caía questões de autores, que, por exemplo, Legoff, que a gente estuda na faculdade. Mas Uhum, eu não acho que essa deveria ser a visão. Eu acho que realmente tinha que focar em era vagas, ditadura, todas as imperialismo, uhum. tudo que aconteceu aqui no Brasil. Claro que tem que ter Sim, questões sobre Grécia Antiga, Egito, história uhum, antiga, mas sim. maiormente de história do Brasil, senão não tem sentido, né? A gente tá fazendo no Brasil, não tem sentido. É uma questão importante, né? Fazer sentido você pensar que isso aqui é um país, né? Esse país tem que ter questões sobre. Tem que se pensar. Porque o tema de redação é sempre um tema pensando no Brasil. Porque a gente tem que pensar o Brasil. Sim, A gente tem que começar a exercitar isso, né? E até mesmo nas humanidades, assim, tem tanta pesquisa que você pensa ali sim. assuntos de fora, mas, pô, a maioria tem que ser sobre o Brasil, gente. É uma questão de necessidade mesmo. De um pacto de transformação interna aqui desse país. Sim. Mas começou a mudar isso, e eu lembro desse episódio que você contou, começou a mudar isso a partir do governo do Bolsonaro mesmo, que um ano antes do Bolsonaro entrar, Uhum, já o pessoal que defendia o Bolsonaro nas redes sociais pegava, assim, igual o Nando Moura, o Arthur uhum, Duval, pegava a prova do Enem e lia algumas questões e mudava completamente o contexto da questão. E uhum. falava coisas que não tinha nada a ver. E aí parece que a galera do Bolsonaro se ligou nisso e realmente começou a mudar a prova pra prova, sabe? Sendo que era. O intuito da prova não era fazer uma alusão à esquerda, nem nada, era Sim, só sim. questões relacionadas ao Brasil. Mas os caras pegam uma questão separada com outro contexto e. É igual o caso que você contou, o que aconteceu com você. O cara pega uma questão separada com outro contexto, Uhum. não entendeu nada do que você falou e joga na rede social. Isso aí que deixa qualquer um revoltado, cara. Sim, sim. É, mas é isso que faz. As pessoas recortam informação e, e, e joga de uma forma tendenciosa, né? E isso é um perigo. E aí está a questão da, da nossa preguiça histórica de ver fontes, né? Por exemplo, tem um vídeo sobre isso que aconteceu agora aqui na Rocinha, no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, perdão, no Jacarezinho, Sim. de uma mãe que fez um protesto sobre aquilo que aconteceu no filho, né? Ah, Aí eu o que o vi um pessoal vídeo fez? dela armada no Mas não negócio. é ela, não é Ah, ela. sim. E eles mostram, a diferença está na questão de tatuagem. Que a pessoa que estão alegando não é ela, é uma pessoa que parece um pouco, mas o pessoal vendeu tanto que aquela mãe estaria ali com armas, ela não é ela. Sim. Mas para quê? Para você fazer uma política de contra-informação para tentar amenizar aquilo que aconteceu, sabe? E já saiu reportagem sobre isso, para comprovando o que eu estou falando, na Globo, na Folha de São Paulo, veículos de grande comunicação. Né? Ou seja, então você vê que o quanto essa questão da a gente tira conclusões, né, de uma forma muito precipitadas, Sem e às vezes conhecer, né? preguiçosas, Sim. sem ter. E o historiador, por exemplo, ele se preocupa com a fonte, né? Então a gente tem que analisar. Você não vê que em âmbito geral as pessoas não têm preocupação, né, de questionar aquilo que vem, aquela informação. Sim. E isso é importante. Né? Mas eu acho que isso é um pouco resultado dos influencers digitais. Eu acho que a pessoa, igual você falou, o público dessa pessoa tá tão preguiçoso que
cara simplesmente ouve o que esse influencer tá falando, esse blogueiro, e acabou. Se ele falou aquilo, é aquilo, não tem mais outra coisa. E isso deixa a pessoa preguiçosa, porque ela não tem opinião própria, não pesquisa sobre o que tá acontecendo. Uhum. É. Isso é porque é a forma que a gente tem, né? Já é um fenômeno também mundial, né? Por isso que qual é a rede social que o pessoal consome tanto? É o Twitter, que é informação rápida, notícia rápida, né? Porque não tem uma questão de quebrar isso, né? De você pormenorizar esses elementos. Mas, ô Lameirão, pra gente encerrar, que eu tomei muito seu tempo já. Você gostaria de deixar algum conselho, alguma coisa pra você? Porque você também suas aulas são voltadas pro pré-vestibular. Você gostaria de deixar algum conselho, alguma coisa pra galera que vai fazer o vestibular esse ano? Ou pra galera que tá graduando também, que tá preocupado com essa situação tô com medo de não ter universidade, não ter mais nada. Olha, Nos assim, acalme. tudo que eu conquistei na minha vida foi através de estudo. Sou uma pessoa que não tinha posses, não tinha. Muito longe da ideia de ter qualquer outra coisa assim, em excesso, sempre foi tudo contado na minha vida. Nunca passei fome, mas todo mundo foi no extremo limite das coisas, né? Sim. Me inscrevi no vestibular uma época era muito difícil conseguir a isenção, né? Com a ajuda da mãe de uma ex-namorada, sabe? Foi assim que eu passei para a FRJ. Porque ela me ajudou a pagar a inscrição no vestibular. Sim. Eu acho que tudo que eu conquistei na vida foi estudando. Hoje, felizmente, eu estou num momento bom na minha vida profissional, tal. E eu conquistei isso foi estudando. Então, e todos os meus irmãos também conquistaram tudo que eles conquistaram estudando. Eu tenho 4 irmãos, né? Sou o 5º filho. E eu acho que o estudo é a única coisa que pode nos ajudar a ter uma vulnerabilidade menor. Não quer dizer que a gente não possa passar sufoco, é só estudar que a gente vai. E é difícil, às vezes, a gente conseguir ter tempo, manter nosso pique, dividir trabalho e estudo, sabe? Outras demandas, estudo, sim. Mas é fundamental. Se tem alguma forma de a gente conseguir alguma coisa quando a gente vem de baixo, é estudando. Sim. Então, por mais que horripilante que seja o futuro, na visão do hoje, ele pode não ser amanhã. E se for, o estudante te coloca em uma outra posição. Sim. Nem que seja uma posição de saber interpretar aquilo que está vindo, né? Que já é uma vantagem. Então, a minha dica é estudem. E, obviamente, quanto mais difícil for, você precisa ser muito criativo, né? Faça coisas novas, né? Eu vejo tanto isso. O cara que te ensina a controlar redes sociais, né? É interessante. Mas, assim, aí você vê o que? As pessoas vão fazer esses cursos, vão na sua página do Instagram e fazem a coisa igual, né? Você tem que produzir algo que é diferente. Tem que ter noção desses veículos de propaganda, de padrões, mas você não pode apenas reproduzir o padrão achando que vai ter sucesso. Porque alguém já fez isso, 1, 2, 3 pessoas. Se você realmente quer estabelecer, quer se diferenciar, você tem que criar essa coisa nova. É uma economia criativa mesmo, assim. E é isso. E é se esforçar, é procurar estratégias para que você possa ser de várias formas, né? Esse é o caminho. Sim. Cara, que mensagem, hein, velho? Filósofo Lameirão. Mas, e de novo, eu te agradeço demais por esse tempo que você tirou pra falar comigo, pra falar com a gente. A gente sabe que, igual você falou, tá trabalhando em quatro colégios, velho. Então, realmente o tempo tá muito corrido. E ainda assim. E, cara, igual eu te falei, eu acho que eu vou te agradecer por algo que aconteceu há 2 anos atrás, que novamente foi ver suas aulas. E até essa, cara, e mesmo online, eu te mandava mensagem toda hora, te enchendo o saco no Instagram. E você é porque eu tinha muito medo do mercado de trabalho. Minha mãe é professora, eu ficava com muito medo. E você me respondia, me mostrava os outros caminhos que o professor de história pode ter. E isso me acalmava bastante. Então eu tenho que te agradecer demais por isso. Mas
E no mais é isso. Eu só tenho a te agradecer. Eu acho que, por mais que a gente tenha muita demanda, né? Eu acho que a grande função do professor não é uma missão apenas de cumprir demandas e, e ganhar dinheiro, né? Óbvio que ganhar dinheiro é importante. E é o que tá em falta, né? E é o que tem falta, é necessário. Sim. Alegar que não, barato é o ganho simbólico. Não, mas professor é também saber que pode transformar vidas, assim, de fato, né? Sim. E às vezes, pelo menos, escutar a demanda de um aluno. Por mais que você ache que a sua demanda é boba, fale com o professor, né? Que o professor de verdade, ele vai se preocupar, ele vai se sensibilizar, ele vai te escutar, ele pode, dentro de toda a loucura, responder, né? Obviamente, eu tenho TDAH, né? Tenho déficit de atenção. E às vezes eu olho uma mensagem e falo, vou responder de novo daqui a pouco, porque eu tô ocupado no momento. Aí quando eu vejo, esqueci. Eu também É. todo mundo é assim, cara. Todo mundo é assim. Então, se não me relembrar, mas assim, eu tento sempre responder o máximo de pessoas possíveis, mesmo dando aula na internet, às vezes mesmo sendo muita mensagem, assim, porque às vezes as pessoas precisam de um mínimo de acolhimento, sabe? Eu acho que eu não vejo sentido em ser professor e não acolher. Sim. Então, eu acho que isso é o grande ponto. Sim. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Seguir o Lameirão também, né? O mundo de Lameirão. O mundo de Lameira. Quase que eu copiei seu perfil, viu? o mundo do Léo. Aí tem um amigo meu que fez isso. Tem um amigo meu que copiou. Mas não vou falar o nome dele, não. Tá liberado. Porque ele também foi seu aluno, ele tava no ProEnem também. E eu indiquei pra ele o ProEnem, e ó, pra você ver que engraçado. Eu fiz o ProEnem e indiquei o ProEnem pra ele e ele também passou. Ele tá fazendo química na UFMG também, graças a Deus. Que bonito. Sim. É isso. É só um prazer que a gente ganha muito grande. É porque o ProEnem possibilitou isso, né? A experiência de pessoas que estão em outro estado que a gente nem imagina, assim, que a gente pode estar ajudando. É muito bonito isso. É muito bonito, cara. E eu até falei isso com a Dilson. Eu tenho um sonho também de conhecer a estrutura, às vezes até dar aula aí, sabe? Eu acho que aí é uma plataforma sensacional. Eu acho que o sonho é um dos sonhos que eu tenho. Não, com certeza conhecer, minimamente você vai, porque é só um dia você vier aqui no Rio de Janeiro que a gente. Obviamente depois do Covid, né? Pelo menos o ProEnem tá com uma atitude bem bacana de dar uma segurança aos funcionários mesmo, assim, então. Sim. ProEnem, todo mundo que trabalha com tudo que é roupa de proteção possível. Sim. Né? Tá dando, transporte de Uber para os funcionários de gravação, de filmagem, né? Que legal. Se preocupando com zelo, né? E sempre é o mesmo Uber, fazendo acordos com eles, assim, para não evitar também que seja vários tipos de Uber, né? Sim. Para você manter um ir e vir de proteção, né? Porque o professor vai acabar indo de carro, então tem como consegue até ir. E a gente vê assim, trabalhando só o mínimo possível de gente para manter uma qualidade ao mesmo tempo e a proteção para todos, né? Sim. Tanto que a gente já está com um bom tempo sem ter casos de Covid dentro da empresa. Isso é uma conquista, porque é se preocupar que a gente não é só resultado, né? Tem uma questão ali humana e com certeza a gente valoriza enquanto funcionário isso, né? E todas as outras empresas pudessem ter uma percepção sobre isso. Se o Estado pudesse, né? Porque o professor do Estado ele não tem percepção nenhuma disso. Ele é tratado como qualquer um. Né? Assim, e a grande questão é assim, eu até acho que a escola realmente ela é importante ela estar aberta, sabe? Mas também vai abrir a escola como? Se você não tiver o mínimo de proteção, do mínimo, né, cara? O mínimo do mínimo. Às vezes não tem nem água na escola. Na universidade tem nem papel higiênico. Como é que você vai abrir aquele trilho? Então. E aí que tá. E aí que essa que é a realidade, né? E aí parece que muito professor tá... A opinião pública é que o professor tá com medo, tá com preguiça. Meu filho, a questão não é essa. A questão é que a gente vai para uma sala de aula, ficar com alunos ali em aglomeração, e os próprios alunos não podem lavar as mãos, a gente não pode lavar. Ou seja, Sim. É uma estrutura, a questão da máscara, tudo Sim. isso. Minha mãe é professora do estado, ela dá aula de artes,
na escola pública, nossa senhora, se minha mãe voltar pra escola, ela tá fudida, porque ela tem pressão alta, tem essas coisas assim. Se ela pegar Covid, que é o provável de acontecer, né, cara? Porque você vai estar lá no meio de um tanto de alunos, sem máscara, sem nada, porque é isso que vai acontecer. Não tem como pensar Sim. outra coisa. Mas, Sim, isso mesmo. já te agradecer e peço às pessoas para seguir a gente no canal, se inscrever. A galera vê o vídeo, a galera vê os podcasts, ouve os podcasts e não se inscreve. Tem que se inscrever. E... e depois a gente tem que conversar com o Leandrinho, viu? Pra chamar ele pra cá. As coisas vão melhorar, ele vai conseguir fazer essa gravação, vai adorar Sim. também. Espero que todos tenham gostado e tenham uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia. Falou. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.